E para começar a nossa edição de hoje, você vai acompanhar a entrevista feita com a nossa psiquiatra oficial, doutora Ana Carolina, e a gente está falando de um assunto super interessante, que é a depressão. Então veja só. A depressão hoje em dia é uma das doenças mais incidentes mesmo, mais prevalentes que a gente tem, né? Estima-se que é a maior causa de invalidez e adoecimento, assim, no mundo, até no Brasil, né? Então, é um tema que é muito importante a gente falar, né? Tentar entender quais são esses fatores que estão aumentando tanto essa doença, né? Que é uma doença terrível. E por que tem crescido tanto, né? Assim, qual que é a gênese, de onde que surge, né? Assim, a depressão? A gente não pode associar a depressão a um culpado só, né? De falar, né, eu estou deprimido porque eu perdi meu emprego, né? Ou eu estou deprimido porque eu perdi alguém da minha família, né? Isso por si só não é capaz de gerar um quadro psiquiátrico como a depressão, né? A depressão ela é multifatorial, né? Ela geralmente tem fatores biológicos envolvidos, alteração de algumas substâncias químicas cerebrais, a parte genética, né? Eu tenho que ter a possibilidade genética de desenvolver aquela doença, assim como qualquer outra, né? Os fatores externos, que aí é onde eu acho que está esse desequilíbrio principal hoje em dia, porque a gente está vivendo numa correria muito grande, se cobra mais a cada dia, né? Com menos tempo para lazer, sob uma pressão muito grande, então acaba gerando ali um sentimento de culpa, porque a gente acha que não fez as coisas direito. Uma competição louca, desvarrida, né? Isso, e tem a questão também, o outro ponto, que é o quarto ponto, é a questão da nossa personalidade. Né? A gente sabe que tem pessoas que já nasceram, né? já se tornaram mais melancólicas, né? Assim, elas são uma característica delas. Isso não quer dizer uma doença, né? Mas é uma característica que pode deixar a pessoa mais vulnerável a desenvolver um quadro depressivo ao longo da vida. Né? E a gente pode dizer qual o sintoma de uma pessoa que tem depressão? Assim, um sintoma geral, vamos dizer assim. São muitos sintomas que pode apresentar a depressão, né? Assim, quais são os sintomas que tem que existir para a gente classificar essa pessoa tem depressão? Ela tem que ter um humor deprimido, né, e uma falta de prazer nas atividades, né, coisas que antes ela gostava de fazer, ela já não gosta mais. Associado a esses dois sintomas, aí a gente pode ter muitos outros, né? A gente pode ter alteração do peso, né, assim, ou do apetite, né? Então, assim, eu tô comendo mais ou comendo menos, isso vai depender da pessoa. Eu posso ter uma alteração do meu sono, insônia ou hipersonia, que é a pessoa que quer dormir demais, fica com sono o tempo todo, um cansaço, fadiga, alterações da memória, cognitivas. Cognitivas, quando a gente fala, é tanto da memória quanto a questão de concentração. Dores, né? Esse ponto que eu queria dizer, porque assim, é muito comum da pessoa apresentar dor, né? Assim, a grande maioria das pessoas, né, até pelo nosso sistema de saúde ser assim, procuram um clínico geral ou médico da família com sintomas de dor e muitas vezes não são diagnosticadas. Né? Então, eu acho muito importante falar isso, porque às vezes eu estou com sintomas físicos, dor de cabeça, dor no corpo, alteração do ritmo do trato gastrointestinal, né? A questão do apetite, a fraqueza, cansaço excessivo, e tudo isso às vezes pode estar ali por trás um quadro depressivo associado, né, em que a gente não faz uma investigação de não, mas me conta melhor disso, né, como é que tá o ânimo para fazer as coisas, como é que tá, e é uma questão de ter tempo também, porque hoje em dia a gente está todo mundo tão corrido, que às vezes a gente não para poder escutar melhor, né, assim, essa queixa, né, e ver qual que é a origem por trás disso, né? Doutora Ana, o que a gente pode dizer? Hoje a depressão atinge todas as faixas etárias. Claro que nós vamos falar ainda, nós vamos especificar tanto a do idoso quanto a do adolescente, do adulto jovem, mas hoje ela está presente em todas as faixas etárias, até criança, né? Sempre esteve presente em todas as faixas etárias, né? A gente tem faixa etária em que é mais tem uma incidência maior, né? Tem um maior número de pessoas com depressão, mas tem crescido em todas as faixas etárias, tá? Antigamente tinha muito a questão assim, a depressão ela afeta mais mulher, né? Na proporção de 2 para 1. Então, de a gente pegar 2 mulheres para cada homem, então é o dobro de mulher praticamente deprimido. Hoje em dia se questiona isso, tá? Assim, porque a mulher, ela quando fazem estudos assim, que eles avaliam
A mulher, ela se queixa mais dos sintomas de depressão, mas o homem se queixa mais de sintomas de questão de qualidade de vida, né? Ele fala que a qualidade de vida dele não tá boa, o que indica ali pra gente também que ele tá num processo depressivo e só não procura ajuda, né? Então, o homem tem mais dificuldade de procurar ajuda. Isso, tem mais dificuldade de procurar ajuda, mas mesmo assim a gente tem visto, né, que o índice de depressão em homem também tem crescido. Então, assim, a gente ainda não sabe se a mulher está crescendo, né, e mantendo aquela proporção de 2:1, mas hoje em dia isso é até questionável, né, porque está crescendo em todas as faixas etárias, criança, adolescente, adulto jovem, idoso e também em ambos os sexos. Doutora, para a gente finalizar sobre depressão de modo geral, é possível uma luz no final do túnel para depressão? E qual a melhor hora de procurar ajuda? Bom, a melhor hora é sempre no começo, né? Assim, quanto antes, melhor. A gente com certeza vai ter uma resposta muito melhor se o quadro estiver mais leve, mas todos os quadros eles têm tratamento, né? Como é feito esse tratamento, são várias coisas também que são importantes a gente fazer, né? Assim, tem o tratamento medicamentoso, né? Assim, que na grande maioria das vezes é fundamental, né? Às vezes quadros muito leves, assim, né? Questiona-se a aplicação dele, mas dizendo que, não, às vezes fazer só uma terapia não, fazendo a terapia é suficiente, né? Às vezes pode ser, mas eu acho que a gente tem que ter pelo menos um acompanhamento então, né? Não quero, o paciente às vezes está resistente, não quero tomar remédio, então tá, vamos fazer a terapia, mas eu quero te acompanhar, né? Eu quero ver como é que você vai evoluir aí nessa terapia pra gente não ficar esperando demais e na hora que vê aí o quadro, pois é, não deu certo. Agora eu estou num quadro moderado, grave, né, assim, com muito mais impacto na minha vida, às vezes apresentando sintomas psicóticos mesmo, alucinações, delírios, que pode acontecer num quadro depressivo, né? Muitas vezes pessoas acham que só acontece na esquizofrenia, mas isso não é verdade, né? Às vezes um quadro depressivo grave pode cursar com esses sintomas, né? Então, assim, então vamos lá, recapitulando, né, a questão do tratamento. Terapia, muito importante, medicação, atividade física. A atividade física ela funciona como um antidepressivo natural mesmo, produz algumas substâncias químicas cerebrais que são muito importantes para o nosso prazer e bem-estar. É claro, observar, né, como é que está a qualidade de vida ali, quais são os fatores estressores e se eu posso, quais que eu posso mudar os que a gente pode mudar. E melhorar o meu estilo de vida, mudar, né? Os que a gente não pode mudar, falar, eu não posso mudar, isso que aconteceu de eu perder uma pessoa da minha família, né? E aí depois disso, depois desse acontecimento, eu desenvolvi um quadro depressivo. Então isso não é um fator que a gente consegue mudar, né? A gente não consegue trazer aquela pessoa de volta, mas eu consigo trabalhar na terapia a aceitação daquela perda, né? Então, é importante a gente fazer tudo junto, né? Assim, se a gente tem essa possibilidade de fazer a terapia, usar a medicação correta e fazer uma atividade física, ficar de olho, né, na minha rotina, como é que está a minha vida, o que eu posso fazer para poder melhorar ela, né? Tudo isso vai contribuir para que tenha um tratamento de sucesso.